Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Quero convidá-los a se colocar em pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus em uma só voz. Se tem alguém do seu lado que não está com a Bíblia, compartilhe a sua, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, 16 ao 20. Em uma só voz, leiamos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Podeis assentar, queridos. Eu queria pensar com você nesta noite as exigências do chamado de Jesus. Jesus, ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, quando ele viu os pescadores Pedro, André, Tiago e João. E ele então chama para uma nova missão, uma missão permanente, maravilhosa e gloriosa. Esse fato aqui evidencia o singular olhar de Cristo, olhar amoroso, olhar piedoso, o olhar de quem tem algo maravilhoso para oferecer, algo infinitamente mais proveitoso, mais prazeroso do que o que é oferecido pelo mundo. Eles seriam treinados, eles seriam discipulados, preparados para serem pescadores de homens. Eles seriam os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros 4 discípulos de Jesus. Eles foram chamados enquanto eles exerciam a sua primeira vocação. Pescadores. Eles estavam pescando, outros consertando a rede. Não obstante, aqui, a principal fonte de renda para cerca de 30 cidades ao redor da Galileia. Durante esses dias de Jesus, o Senhor os chama para si. O Senhor chama para um relacionamento com Ele, íntimo, próximo. Quando se daria um treinamento, quando se daria um discipulado de 3 anos, o preparo para essa missão, do qual eles seriam designados. Quando nós olhamos aqui, vinde após mim, vir, modo imperativo, é uma ordem, vir após mim, vinde para cá, vinde agora. Não tem questionamento, é Deus que está chamando, é um chamado soberano para o serviço do seu reino, para uma missão que urge. Segue-me.
eles são chamados prioritariamente para um relacionamento íntimo com Jesus. E ir a Jesus é ter comunhão, intimidade com Ele. O coração é oferecido a Ele, tudo o que se tem é consagrado para louvor da glória desse que chama, para o louvor do reino dEle. Os discípulos agora não dependem da sua força, eles agora dependem totalmente de Jesus, a fim de obter êxito na nova missão, de plantar a semente da palavra de Deus, de discipular homens, de trazer homens para Deus, pescar homens para a salvação eterna. Esses homens deixaram o conforto do seu lar, deixaram a relação familiar, deixaram a sua primeira ocupação, primeira vocação. Porque agora a primeira vocação é a vocação para uma missão prazerosa. Pescadores e reparadores de rede, eles obedecem prontamente, espontaneamente esse chamado. No versículo 17, há uma promessa. Ele chama após mim, para intimidade com Ele. E Ele diz: eu vos farei. O verbo aqui apresenta-se de um modo indicativo, está indicando para que eles foram chamados. Eu vos chamei porque eu tenho uma missão para vocês. Eu vos chamei porque vocês agora, a vocação primeira não é pescadores de peixe. A missão primeira agora é pescar homens, é salvação eterna. A promessa aqui é para fazer praticar alguma coisa, o qual expressa aqui a certeza, não há dúvida, de que isso acontecerá. Quando o soberano chama para essa missão, essa vocação. Uma promessa. Aqui não é uma condição, se eu vou ou não vou. Aqui não é condição. Aqui é imperativo. Há uma promessa. Ele chama e ele promete. Qual a finalidade? Qual o propósito? Eu vos farei. Ele diz: eu mesmo vou dar o treinamento. Eu sou a academia. Eu sou também o mestre e Senhor. Antes de Jesus partir então o assunto aos céus, com os discípulos já diplomados, porque eles passam 3 anos com Jesus, ele repete então: agora vão para o mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele não fala apenas isso, ide, depois de diplomados, depois de discipulados, ele fala: ó, vai e reproduza esse discipulado que eu fiz com vocês. Reproduza isso. Mas mais, ele promete: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, seguir a Cristo ainda não é ser enviado. Assim como eles foram chamados, antes de ser enviado, a necessidade de uma preparação, a necessidade de um discipulado, de uma formação para a obra, de encorajamento para abrir mão de outra vocação e confiar naquele que chama e promete preparo e acompanhamento. Os discípulos foram treinados pelo Senhor para uma tarefa muito superior e gloriosa, não com palavras apenas, mas também com exemplos. Eles achavam que aquela era a vocação deles, pescadores. Mas Jesus os chama e diz: olha, a vocação primeira de vocês, que vem a mim, a vocação primeira de vocês, que são alcançados por essa graça, é discipular gente, porque eu vou discipular vocês. Eu vou ensinar vocês.
a palavra com exemplos, mas não só verbalmente, mas na prática, de uma graça que alcança o homem de forma integral. Eu vou discipular vocês da forma que vocês estão sendo discipulados, da forma que essa graça alcançou vocês e supriu e contentou em todas as áreas. Aquele que veio a Jesus não voltou nu. Aquele que veio a Jesus que estava com fome não ficou com fome. Aquele que veio a Jesus que estava sem roupa, sem cobertor, ele não voltou sem roupa e cobertor, apesar de ser primícia a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é acompanhada de vida prática. O discipulado de Jesus, ele é acompanhado de uma necessidade física ser também saciada e cumprida nessa missão. As exigências do chamado de Jesus, eu queria pensar com você nesta noite. E quando eu olho para o texto, o Evangelho, ele exige seguir a Cristo em submissão ao seu ensino. Essa é a primeira exigência do chamado de Jesus. O Evangelho exige seguir a Cristo em submissão ao seu ensino. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus diz aqui, vinde após mim, ele quer dizer, sede meus discípulos. O discipulado requer ensino constante, numa relação íntima de quem vocaciona, de quem chama, uma relação íntima com o mestre. Requer comunhão pessoal com o discipulador, requer participação em sua obra, porque tudo isso se traduzirá em felicidade de quem discipula e de quem está sendo discipulado, porque só tem um fim, a glória dele, de quem chamou, de quem é discipulador, por excelência. Imprescindível, irmãos, aqui, ao discipulado, a obediência à ordem de Deus. Imprescindível, algum sacrifício para segui-lo. A chamada aqui dos primeiros discípulos revela que nosso Senhor Jesus, ele já tinha um plano. Ele acercou daqueles que haviam de implantar no mundo a sua mensagem, ensinando-os com palavras eternas e com exemplos eternos. Os homens aqui escolhidos por Cristo para serem seus companheiros imediatos, eles precisavam ser treinados para o apostolado. Não podemos conduzir outros a serem discípulos de Cristo, a não ser que sejamos nós, primeiramente, seus discípulos. E entendamos o discipulado dele. Seguir a Cristo é imitar a Cristo, é ser imitador de Cristo, repetindo as suas palavras, repetindo os seus feitos, com naturalidade, voluntariamente, repetindo os seus ensinamentos. Ele é o modelo, ele é o padrão a ser seguido. Ir após Jesus é depender dele, é submeter-se à sua vontade. Ele é o gozo dos seus seguidores. Nos verdadeiros discípulos de Jesus, o prazer desse discípulo, aprender de Jesus, é sair ao mundo e pregar esse evangelho e ganhar almas. Mas para isso é preciso preparo, é preciso ser discípulo para discipular pessoas, é preciso ter experiência com ele, experimentar dele, porque ele é o discipulador por excelência. Nós olhamos aqui, o chamado é direto, é imperativo, é soberano.
as atividades e as responsabilidades anteriores aqui, desses que foram chamados, perdem importância diante das exigências superiores do reino. Por que elas perdem importância? Porque até então os pescadores pensavam que a sua vocação primeira era aquela. Mas quando somos chamados, a primeira vocação é ser discípulo de Cristo, é viver o discipulado, é viver os seus ensinos. Essa é a primeira vocação. Não importa se você é médico, não importa se você é gari, não importa se você é secretário ou secretária, não importa se você é vendedor, não importa. O que importa é que a sua vocação primeira é ser discípulo de Cristo. E a sua vocação secundária, seja lá qual for, é para que através dessa vocação secundária você discipule pessoas, você reproduza o discipulado de Cristo na sua vida, que alcançado por essa graça, o transformou. Eles deixaram de ser pescadores de peixes. Agora, eles podem pescar por lazer, como eu gosto de fazer, como você talvez. Mas a sua vocação primária é discipular, como foram discipulados por Cristo. Irmãos queridos, eles agora deixaram de alimentar os famintos com peixe. Não que eles não seriam alimentados com peixe, não que eles não precisem ser alimentados fisicamente, mas existe uma fome espiritual que é, irmãos, uma das maiores urgentes necessidades da humanidade. E essa só pode ser saciada através do Senhor Jesus Cristo. Essa é a necessidade que urge no passado, no presente. A nossa sociedade tem fome, mas fome de Cristo. A maior necessidade hoje é Cristo Jesus. Porque, consequentemente, eles vão ser saciados na sua necessidade física. Porque o Evangelho, ele atende o homem de forma integral. E nós temos falhado nesse ponto. Jesus jamais abandonou aquele que ele discipulou com fome, sem vestes. Embora muitos ignorem, esta é a maior necessidade da humanidade hoje. Os discípulos são chamados a saciar esta fome, proporcionando a eles alimento genuíno, que é a pregação da palavra de Deus. Quando Jesus chama, deve haver obediência imediata. Houve prontidão aqui em responder esse chamado. Quando Jesus diz: vinde após mim, aqui está evidenciando uma autoridade que há na sua palavra, como Messias, como Filho de Deus. Nenhuma pessoa prega com eficácia sem a prévia experiência da conversão. Ir até Cristo, ouvir seu chamado e suas promessas, crer e obedecer. Tudo que se tem é consagrado a Ele, quando se tem realmente uma experiência real de conversão com Cristo. Só haverá sucesso na missão evangelizadora, irmãos, se verdadeiramente formos seguidores, discípulos de Cristo, nos deixando ser usados por Ele
como instrumento de salvação. Irmãos queridos, vinde após mim. É fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus e não aos homens, mesmo que tenhamos que pagar um preço por isso. Jesus chama para uma vida de serviço, e depois aos homens para uma vida de obediência e fidelidade. É um compromisso com a sua palavra, com o Senhor da palavra. E eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos que vêm a Jesus são discipulados, são encorajados, são preparados para uma tarefa de ir. Mas o Senhor fala: eu estarei convosco. Os que são chamados, irmãos, eles são convocados para um ensino, para um treinamento, a fim de alcançar outros. Foi isso que Jesus fez. A missão do pastor é discipular, mas a missão de qualquer membro é discipular, porque ele foi discipulado para discipular pessoas, para reproduzir esse discipulado. Essa é a missão da igreja, do povo de Deus. O cumprimento dessa missão, irmãos, exige de nós renúncia, ser exemplo de Cristo. Quando nós olhamos para o texto, versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse chamado de Jesus, a primeira exigência do chamado de Jesus, nós olhamos e vemos que Ele exige de nós uma comunhão com Ele, intimidade com Ele. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a renúncia, o Evangelho exige seguir a Cristo com comunhão com a sua pessoa. O chamado exige renúncia do trabalho, da família, de si mesmo, para as próprias e das próprias convicções, para sermos discípulos de Cristo. A decisão deles foi imediata, pronta, total e definitiva. Foi para toda a vida. Investir no reino de Deus, estar em comunhão com Ele, se relacionar com Ele, requer mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de ações, atitudes e comportamento. Estar com Cristo é ser nova criatura, é não ter mais prazer no pecado, é renunciar às coisas más do mundo, é renunciar àquelas coisas que são temporais e focar nas coisas que são eternas. Irmãos queridos, quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, as exigências do chamado de Jesus, o Evangelho exige seguir a Cristo em submissão ao seu ensino. O Evangelho exige seguir a Cristo em comunhão com sua pessoa, intimidade com Ele, se relacionar com Ele. Quando se vai a Jesus, se é transformado pela sua autoridade, pelo seu poder, pela sua soberania. Esse que vai a Jesus, ele é discipulado em seu caráter transformado, sua maneira de agir, sua maneira de proceder. Ele é atraído pelo chamado. Seguir Jesus é ser discípulo, é negar-se a si mesmo e fazer não mais a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos seus discípulos. A primeira vocação. Tudo é segundo, tudo fica em segundo lugar, tudo fica em segundo plano. O trabalho de Deus exige energia, exige disposição. Como diz Lucas 9:62, quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Porque o seu prazer agora está na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. O seu prazer está em
viver essa íntima comunhão com o Senhor, discipulado por Ele, agora sair e discipular outras pessoas. Essa é a missão da igreja, uma vida de devoção, uma vida de vocação primeira, ser discípulo. Eles deixaram imediatamente as suas redes para uma vida de serviço. Para servir a Jesus, é preciso deixar alguma coisa. É preciso renunciar, é preciso abrir mão de alguma coisa. Irmãos queridos, eles deixaram família. Eles deixaram a sua vocação primeira, pescadores. Agora eles vão recrutar pessoas para o reino de Jesus. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha missão, é a sua missão. Mas em último lugar, o Evangelho exige seguir a Cristo em imitação do seu exemplo. Essa é a última exigência do chamado de Jesus. Agora os discípulos são enviados a praticarem aquilo que haviam aprendido de Jesus. Jesus promete estar com eles. O próprio Cristo acompanha os seus servos até os confins da terra. Eles têm compromisso agora de ser fiel com o ensino de Jesus. Os discípulos agora, eles são engajados nesse projeto de buscar outros homens para o caminho, de discipular outros para assumir esse compromisso com essa causa, reproduzir isso. Eles vão a Jesus, aprendem a verdade, abraçam o ministério de consequências eternas. E esses primeiros discípulos tornam os pilares da igreja. Quando Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de homens, conferiu-lhes uma missão, ofereceu-lhes uma metodologia. Antes de serem enviados, antes de enviar os discípulos para evangelizar, nós olhamos e vemos que Jesus deu instruções específicas, claras, sobre com quem eles deveriam passar o tempo, a quem eles deveriam ignorar, o que deveriam passar a fazer e como eles deveriam compartilhar o Evangelho. A metodologia de Jesus, não há métodos humanos que possam ter eficácia em discipular pessoas. A metodologia de Cristo é eficaz. Nós fomos discipulados por Cristo. Nós estamos sendo discipulados por Cristo para discipular pessoas. Esse é o compromisso nosso. A cada dia reproduzir esse discipulado e a crescer o número de pessoas salvas por meio da pregação desse Evangelho. Queridos irmãos, nós somos seus imitadores. Nós devemos primar pela verdade bíblica sem deturpá-la. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que as exigências, uma delas exige de nós. Exemplificar o que Cristo fez através das nossas vidas. É a exigência do seu chamado. Esse chamado, irmãos, é uma coisa séria e urgente. Pescar homens deve ser um estilo da igreja, estilo de vida. O nosso compromisso é cada vez mais nos preparar, conhecendo de Cristo, vivendo, experimentando os seus ensinos, praticando os seus ensinos. Nós só podemos, como igreja, nos tornar relevantes se antes de pregarmos o Evangelho, se antes de discipularmos pessoas, nós verdadeiramente formos discipulados por Cristo e exemplificarmos através das nossas vidas esse discipulado, esse ensino que recebemos de Cristo, de forma prática, alcançando vidas.
Eu quero que você pense nesta noite as exigências do chamado de Cristo. A missão da igreja é essa. Discipular pessoas não é missão do pastor, não é missão dos presbíteros, não é missão do diácono. Discipular pessoas é missão da igreja. E a missão da igreja é ser discipulada por Cristo, através da palavra, através dos estudos, através do louvor, através da oração. Mas discipulados agora, reproduzir isso no mundo, discipulando pessoas, acrescendo pessoas para o reino de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos irmãos, que Deus nos encha com o poder do Espírito Santo e nos mantenha fiéis à sua palavra, para que sejamos imitadores de Cristo, discipulados por Ele, imitá-lo, para que nós possamos seguir a Cristo em submissão ao seu ensino, para que possamos seguir a Cristo em comunhão com a sua pessoa, para que possamos seguir a Cristo em imitação ao seu exemplo, sendo discípulo e discipulando pessoas para o seu reino, reproduzindo o seu discipulado de forma prática, alcançando o homem de forma integral, em todas as suas necessidades. Não há, irmão, sacrifício grande demais, se nós formos movidos por essa voz soberana de Jesus, nos chamando para o discipulado. Na dependência dEle, nós exercermos essa missão. Na dependência dEle, apesar do alto preço, essa missão é prazerosa, é gloriosa. E a igreja do Senhor foi chamada, vocacionada, para exercitar essa missão. Os primeiros discípulos, eles receberam essa missão, receberam o ensino para a salvação. Então agora eles têm um compromisso de viver esses ensinamentos, atraindo outros para Jesus. Que nós venhamos, irmãos, como igreja, exercitar essa missão. Discipulados por Cristo, discipular pessoas. A missão é minha, a missão é sua. Falar que Jesus te ama é fácil. Falar que Jesus cura e salva é fácil. Convidar pessoas para uma festa na igreja é fácil. Mas discipular essa pessoa é o ensinamento de Jesus. E discipular pessoas é acompanhar a pessoa através dos ensinos, alcançá-la em sua integralidade. Seja as suas necessidades físicas, espirituais, emocionais. Foi assim que Cristo nos alcançou. É esse ensino que foi o nosso discipulado. É essa palavra que tem nos discipulado. Para que nós sejamos discipuladores. E reproduzamos esse discipulado nesse mundo que não conhece o verdadeiro Evangelho. A igreja evangélica tem feito muito pouco. Nós temos esquecido que nós somos discípulos de Cristo, portanto, discipuladores. A missão é minha, a missão é sua. Sejamos exemplo de Cristo, sejamos imitadores de Cristo. Lembremos do que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejamos essa igreja, para a glória do nosso Deus. Amém?